Seguindo então com o nosso estudo do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, escrito pelo médico psiquiatra Dr. Inácio Ferreira, ainda nos seus dias de desempenho médico no sanatório de Uberaba. Reconhecimento histórico e científico. O princípio da reencarnação representa a bússola que há de guiar o psiquiatra e a psicologia pelo mar tormentoso da dúvida, encaminhando o seu barco para o porto seguro do entendimento. As procelas do orgulho e os vendavais da materialidade, quais furacões constantes, têm impedido o amainar das ondas que constantemente fustigam o barco do raciocínio e da razão, impedindo que o leme se conserve firme em direção ao farol radioso da verdade. Sim, orgulho, materialidade anuviam a razão e o raciocínio, pois o princípio da reencarnação, além de ser o mais lógico, justo e consolador para o amparo da humanidade, ainda não tem sido elevado ao lugar que lhe compete, apesar de ser o princípio mais velho existente. Os povos antigos nele se baseavam. Os filósofos de todos os tempos ensinaram. A própria ciência, a própria religião de todos os povos e tempos nele tem tido a chave para a explicação de tudo aquilo que procuram relegar para os mistérios ou para os fatos, sem explicação. Os incas admitiam a existência de dois seres em um só. Um de carne, pesado, propenso à fadiga e à dor. O outro, semelhante ao carnal em suas formas, mas que não se fatigava, não sofria e se transportava. Era a alma, e esta seria a sua vida definitiva. Os egípcios, há mais de 4.000 anos, com os ensinamentos de Hermes Trismegisto, ainda vívidos em nossos dias, atestam essa verdade através da história, dos monumentos que nos legaram, mormente com suas múmias, que procuram conservar à espera do seu nascimento. O grande valor dos objetos deixados nos sepulcros, colares de ouro, pedras preciosas, abundantes provisões, armas primorosas, atesta a crença da necessidade de uma vida ativa além-túmulo. Os persas, com sua religião, o masdeísmo, aprenderam a aceitar a redenção final de todas as criaturas após as provas sucessivas. Os druidas, os gauleses, com a certeza de achar algures um corpo moço e forte para continuar a vida que lhes era imposta, não fugiam ante nenhum obstáculo que os ameaçasse com a morte, devendo a essa certeza seus maiores atos de bravura. Os filósofos de todas as épocas, cujas palavras e lições sábias nunca puderam ter cobertas pelo limo do tempo, afirmaram e ensinaram a reencarnação. Pitágoras, devido às suas viagens ao Egito, ficou conhecendo esses ensinamentos e os introduziu na Grécia, transmitindo aos iniciados o conhecimento da reencarnação ascensional. E ao povo, devido à sua pouca compreensão, a mesma coisa, porém com regressão às formas inferiores, donde o erro da metapsicose. Timeu e Lócris, seu discípulo, arraigou ainda mais no espírito do povo a transformação das almas, fazendo-lhes crer que passavam dos homens para as mulheres, naquele tempo expostas ao desprezo e à injúria, dos assassinos para os animais ferozes, dos impudicos para os porcos, dos preguiçosos para os loucos, dos ignorantes para os animais aquáticos. Heródoto, aceitando também os ensinamentos dos egípcios, os espalhou na Grécia, desvirtuando-os com a regressão por penalidade. Aristófanes, Sófocles, sob a denominação de As Esperanças da Morte, ensinavam, além das experiências sucessivas das almas, a unidade de Deus e a pluralidade dos mundos. Sócrates, Apolônio, Tiana, Empédocles, Platão também acreditava na reencarnação, dizendo que este último, aprender é recordar, baseando-se assim na reminiscência. Ensinava também que a alma, desembaraçada de suas imperfeições e envolta na virtude divina, tornava-se, de certo modo, santa e não voltava à terra. Mas para isso ficavam 1000 anos no Hades, e quando tivesse que voltar bebia a água do Létis, que lhes faziam esquecer as lembranças de suas existências passadas. A tradição egípcia, atestada por Platão,
considerava a Atlântida a sede primitiva da raça vermelha, do qual os índios da América do Sul e do Norte, representados pelos astecas, foram os senhores do México e do Peru. Creem na imortalidade da alma como acreditavam firmemente que, na morte, as almas que vivem virtuosamente vão para o além das altas montanhas, onde se encontrarão com as almas dos avós. Admitem a alma do povo errando pelos cemitérios ou junto das habitações, e que a alma das crianças vem à noite chorar em volta das tendas. Têm visões, convencidos de que são parentes e amigos mortos, que os visitam para os confortarem ou fazer exprobações aos ingratos ou maus. Convictos que os seus maiores voltam a viver e que as almas dos que morrem entram nos corpos dos que nascem. Também as diversas religiões guardam, nas páginas dos seus livros sagrados, os ensinamentos sobre a reencarnação, ensinamentos que atravessam gerações e nem mesmo o tempo conseguiu destruir-lhes a base, apesar dos choques, lutas, perseguições e cataclismos da natureza e mesmo os cataclismos dos homens, atestados pelas traduções adulteradas e pelas inovações interesseiras. Quem ignora o samsara, roda das reencarnações, teoria budista, mostrando aos seus crentes a necessidade de passar pelas provações materiais? E Vyasa, o codificador do brahmanismo. Entre as inúmeras sementes que lançou, ainda vive latente aquela que há de germinar um dia para arrefecer as mágoas e desassossegos, cujas causas ignoram. Florescer, crescer, amparar sob sua sombra milhões de peregrinos que reconhecerão as causas e os porquês impostos pela justiça sábia de um ser inteligente. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no homem. Sim, e desperta, após toda essa fase evolutiva, para se engrandecer a si mesma, amparada pelo próprio esforço, trabalho e compreensão, em cujo âmago repercutem as lembranças e as ações que se exteriorizavam, cada vez mais puras, cada vez mais radiosas. E a Bíblia, apesar das adulterações de palavras, termos e mesmo frases, mostra às centenas as paisagens que refletem esse ensinamento. No seio da própria Igreja, com seus dogmas e suas leis, todas elas em contraposição ao reencarnacionismo, Clemente de Alexandria, Rufino, Jerônimo, Orígenes, Montal, unânimes em reconhecer que só pela lei da reencarnação um cérebro mais evoluído poderia explicar muitas desigualdades, muitos acontecimentos entre as criaturas humanas. E quantos pseudo-Orígenes, quantos Clementes, quantos Rufinos ainda existem atualmente que não deixam de ensinar as suas invencionistas, obscurecendo com elas a verdade, que conhecem e aceitam somente por comodismo, somente para não perder o conforto proporcionado pelas vestes talares? E os grandes escritores como Lamartine, em Viagens ao Oriente, afirmando a reencarnação devido às reminiscências que o assaltavam? Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Poisson du Terreau, Walter Scott e muitos outros confirmando e não divagando? A Divina Comédia não é um repositório de afirmações que o grande e imortal Vate italiano espalhou com as luzes da sua inteligência e com a receptividade do seu espírito? Os grandes luminares da humanidade, cujos livros ainda vivem jorrando a água cristalina para amortecer a sede dos hábitos de saber, jamais deixaram de afirmar a verdade da reencarnação. Goethe, perfeitamente a par desse conhecimento, com as vidas sucessivas, escrevia a Wieland a respeito de Frau von Stein. Só por meio da reencarnação posso explicar a mim mesmo o poder e a influência que essa mulher exerce sobre mim. Sim, em outro tempo fomos marido e mulher. Deixou transparecer a mesma crença em inúmeras outras passagens, em cartas à própria Frau Boissier, Falk, Ekman. Foi essa uma época áurea para a humanidade, época em que o homem olhava para as coisas do espírito, época de altas realizações, tão altas, tão sublimes, que ainda pairam nos tempos de hoje muito acima de todas as realizações dos homens
que não se cansa de admirar o que o tempo conserva e a terra lhes devolve após estafantes pesquisas. Mas até mesmo da paz, da tranquilidade, os homens se cansam. E o relógio do tempo, continuando no seu giro constante e eterno, veio trazer as nuvens escuras da Idade Média, cobrindo a humanidade com brumas espessas da superstição, do fanatismo, da maldade. E entramos assim na época dos cientistas, dos grandes homens cujos nomes perduram até nós, envenenando as inteligências com as suas concepções materialistas, completamente esquecidas do espírito. Matéria, apenas o visível, o palpável, para a demonstração da obra divina, indiferente ao poder e às causas em que se apoia a existência desta mesma obra. Lamarck, com o transformismo e a geração espontânea. Claude Bernard, com o método experimental. Spencer, Nageli, Weissmann, com seus ideoplasmas, miceles, parígenas, etc., que não correspondem à realidade dos fatos, todos procurando passar do terreno das afirmações demonstráveis, terminando por Darwin, com seus princípios da hereditariedade, com a transmigração dos caracteres anacrônicos e fisiológicos entre os parentes e os descendentes. Teoria falha, incompleta, muito aquém do valor pretendido ainda hoje aceito, trazendo como consequência os livres pensadores, como Auguste Comte, na França, com o método positivo, Louis Bourgeois, na Alemanha, pior ainda quando se trata da hereditariedade psicológica, a todo momento vendo os grandes homens obscuros elevados às mais altas dignidades. E é digno de ver como os cientistas, os sábios materialistas, se perderam em um mar de conjecturas e teorias as mais disparatadas para explicar por que Mozart compunha apenas com 8 anos de idade e tocava qualquer música aos 4. Beethoven descobria a geometria plana aos 12 anos. Rembrandt desenhava como verdadeiro artista antes de aprender a ler. Michelangelo era técnico perfeito aos 8 anos. Haneke sabia 3 línguas aos 12 anos. Hamilton conhecia o hebraico e mais 11 línguas aos 13 anos. Erickson, aos 12 anos, tinha sob sua responsabilidade 600 homens como inspetor do canal marítimo de Suez. Jacques Chiton, gênio monstruoso, discutia em latim, grego, hebraico, árabe aos 15 anos. Essas coisas, evidentemente, foram adquiridas em existências passadas. Idealismo, dizem alguns, cérebros férteis, em imaginação, dizem outros. Tolices, dizem os mais sábios, e, no entanto, até para os mais sábios, as crianças prodígios, os filhos desses próprios sábios, vêm desmentir as leis da hereditariedade, ou pelo menos reduzi-las à expressão um pouco mais simples, tirando-lhes o caráter de generalidade. Assim viveu a humanidade e continua vivendo, sem se apoiar no espírito. Felizmente, aos poucos, vêm chegando os tempos enunciados pelo Espiritismo, pois a própria ciência, representada por núcleos de investigadores, vem trazendo à baila aquilo que os jornais descreviam e descrevem para despertar a atenção de seus leitores, levando esses fatos para os recessos de seus laboratórios, fazendo-os passar pelo cadinho das suas análises, pesquisas e experiências. Para que mais comentários? Livros espíritas, obras de um valor incomensurável, estão aí por toda parte, à espera de serem manuseadas pelos seres de boa vontade. É outro nosso objetivo, apresentar casos, observações que tivemos a oportunidade de acompanhar entre os internados do Sanatório Espírita de Uberaba. Observações através das quais tivemos a oportunidade constante de avaliar a verdade dos ensinamentos espirituais, que muito auxiliarão a ciência materialista, fazendo com que vislumbre tudo aquilo que persiste em ficar sem explicação. Então, meus amigos, a partir deste capítulo, vamos começar a ver narrados os casos práticos de cada situação, que vai exemplificar o que o Dr. Inácio explicou até aqui. Por hoje, ficamos aqui, aguardo todos no próximo vídeo. Abraços!